Sempre com advogado tributarista especialista em agronegócio, o nosso amigo Eduardo Berbigier. Berbigier, bom dia, ótima sexta-feira para você. Obrigado, Tavinho, bom dia, igualmente. Bom, mas vamos falar aí de tributos no agro e vamos começar pelo orçamento aí que finalmente foi aprovado 3 meses depois pelos nossos parlamentares, que não tinham lá muita pressa. O ministro Haddad acabou de declarar que o governo passou 2 anos estudando todas essas medidas que foram tomadas para poder, aquilo e tal. Não sei, você vai dizer para mim se o governo passou 2 anos estudando isso, como viabilizar essas coisas, ou passou 2 anos tentando empurrar coisas para os nossos parlamentares que não passaram, e os nossos parlamentares fizeram ovo de indês, né? Quando ovo gorado, né? Coisa de moleque birrento, não vou votar, não vou fazer, e agora tem uma dinheirama. Corta-se daqui, corta-se dali, em alguns programas sociais, inclusive, favorece alguns outros, e os parlamentares têm um dinheirão nas suas mãos, e agora parece que estão todos sorrindo e atentos ao alento por parte do governo, que fez aí uma mágica. Então, no geral, como eu comentei com o Silmar, como o Silmar estava comentando. Então, primeiro vamos falar do geral do orçamento e depois vamos a alguns pontos importantes dentro do agronegócio. Perfeito. Eu queria fazer um comentário antes. Eu acho incrível o otimismo do ministro quando ele disse que, liberando mais dinheiro com crédito consignado privado, as pessoas vão deixar de se endividar porque vão retirar esse dinheiro para pagar os empréstimos com juro mais alto. Isso é uma fantasia inimaginável. Nós sabemos que 90% da população brasileira não tem educação financeira. Então, você dá um cartão de crédito, a população vai parcelando, usando, acaba se endividando, e esse dinheiro vai ser mais uma dívida. Eu acho que acho muito difícil, como eu disse, 90% não tem educação financeira, talvez menos de 10% façam isso. Retirem o consignado e eliminem créditos com juro mais alto. Mas a maioria é mais uma dívida, vai continuar com as dívidas que tem, vai continuar devendo no cartão, devendo no cheque especial e ainda vai fazer o consignado em cima do seu FGTS e vai virar uma bola de neve como virou dos aposentados. Né? Tem aposentados aí que fazem consignados há 10 anos, 15 anos e perdem aí um percentual do seu salário. Mas, enfim, é o governo tentando despejar dinheiro na economia de uma outra forma, já que não consegue criar meios para o setor produtivo fazer a economia girar de uma forma melhor. Quanto ao orçamento, a nossa pauta é bem extensa. Fiz aqui alguns registros. Primeiro que é um escárnio, né? Os deputados receberem essa liberação de 5 milhões cada um, para os parlamentares em geral, deputados e senadores, para aprovar um orçamento que é obrigação deles. Né? Então, quer dizer, é um toma lá da cá de dinheiro e você sabe que não tem transparência nenhuma. Esses 5 milhões, a maioria vai para o bolso dos deputados mesmo e para os seus aliados políticos, porque vai para ministérios, ele pode escolher qual ministério ele quer, aonde aplicar, quer dizer, é vergonhoso isso, é uma total falta de transparência. E o que chama muita atenção são os 50 bilhões para as emendas parlamentares. Quer dizer, além disso, nós temos 50 bilhões para as emendas parlamentares. Isso é muito dinheiro. Né? Nós vemos num crescimento. Ano passado, se não me engano, foram 38 bi, agora vamos para 50 bilhões. Quer dizer, isso é grande parte do orçamento, é vergonhoso, por isso que a conta não vai fechar nunca. Os deputados levam 5 milhões cada um, e senadores, para aprovar o orçamento, depois temos 50 bilhões em emendas parlamentares, aí entramos nessas questões mais polêmicas, né? Um corte de 7 bilhões, 7,7 bilhões do Bolsa Família, que o governo disse que foi devido a uma readequação do programa. Se for um cadastro melhor, por maior transparência, excluindo pessoas que realmente não têm direito, ok. Mas me parece que é falta de dinheiro mesmo. Aí o governo destinou 3,6 bilhões para o Vale Gás e 18 bilhões para o Minha Casa Minha Vida. Isso nos programas sociais. Né? Eu acho que ficou num valor próximo do que estava, mas o governo não precisaria fazer cortes se o governo não tivesse 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Então, quer dizer, qual a lógica dessas emendas, para onde esse dinheiro vai? Não existe um controle, uma transparência. Então, se o governo, por exemplo, desse só 40 bilhões em emendas, não precisaria cortar aí do Bolsa Família, que é uma bandeira de campanha do governo,
mas é um programa cheio de problemas, cheio de falhas em cadastros e, como nós já dissemos algumas vezes, não tem uma porta de saída, né? Tem pessoas que recebem o Bolsa Família desde que começou e não tem interesse em procurar uma alternativa para que não dependam mais desse programa. Então, isso são as questões mais gerais. Com relação ao agro, o agro foi, mais uma vez, afetado. Por exemplo, o seguro rural. As entidades agrícolas mandaram para o governo uma estimativa de 4 bilhões de reais. Seriam necessários 4 bilhões para o seguro rural. O governo colocou no orçamento apenas 1. Então, quer dizer, isso significa 25% do dinheiro para o seguro rural, que é uma verba muito importante para o agronegócio, né? Garante aí as lavouras de quebras de safra. Nós temos regiões aí com bastante oscilações climáticas, enfim, tem uma série de questões. O seguro rural é importante, seguro agrícola, né? O plano safra, ficaram várias coisas nebulosas. O governo colocou em tese um orçamento de 15 bilhões para o plano safra, mas não é nem perto disso, porque tem várias coisas que serão deduzidas, programas dos outros anos que serão amortizados, mais da metade disso, 8,7 bi para a agricultura familiar. Então, se nós formos ver a agricultura produtiva, mais produtiva, que gera divisas para o Brasil, que equilibra a nossa balança comercial, se formos aí descontar os 8,7 bilhões da agricultura familiar, mais todas as deduções, eu acredito que vai ficar em torno de 5 a 6 bilhões, um pouco mais melhor do que esse ano que passou, e a gente já falou aqui que é muito pouco para a agricultura, né? Isso não é nada pelo volume de produção que nós temos, pela necessidade. Então, nós vamos ver os agricultores pagando mais de novo pelo crédito, e isso também acaba gerando inflação. Pois é, apesar de um aumento aí de uma verba destinada ao Ministério da Agricultura. Mas nós tivemos inflação e não tivemos correção aí, né, nesses números aí. Você citou bem, o Silmar também comentou, a gente falou, 1 bi para o seguro rural, seguro agrícola, o mercado pedia 4. Alguém andou acenando essa semana aí que sairiam 2. Saiu nada, saiu 1 mesmo. Vamos ver, agora vai para a sanção do presidente Lula, vamos ver o que o presidente veta. Um outro problema, né? No projeto do orçamento constava um déficit primário de 40,4 bi. Agora o governo está falando num superávit de 15. Mas uma das artimanhas que o governo utilizou foi excluir 44 bilhões de precatórios, né? Utilizando uma decisão do STF. Na verdade, o STF também ajudou a complicar um pouco isso. Esses 44 bilhões, o que são precatórios, para o nosso telespectador entender? São dívidas que o governo tem com empresas, com pessoas. Então, existem aí aposentados, por exemplo, que ficam 15 anos brigando por uma ação, aí depois ainda demoram para receber o precatório. Tem pessoas que morrem esperando. E o governo simplesmente excluiu 44 bilhões para equilibrar suas contas públicas. Aí fica simples, né? Talvez todos nós pudéssemos fazer, olha, esse mês não vai fechar, então eu não vou pagar o meu aluguel, não vou pagar isso e pronto. Assim fecha a conta. Então, quer dizer, é mais uma demonstração de descontrole das contas públicas do governo. Essa conta continua lá e ela vai ter que ser paga um dia por alguém, não é? Se não é agora, é para depois. O nome popular disso é empurrar com a barriga ou dar uma pedaladinha, né? Fazer um rearranjo orçamentário. Mas você bem disse, na nossa vida, no dia a dia, nós não podemos chegar para o dono da imobiliária e falar, cara, eu estou sem dinheiro esse mês, não vou pagar não, hein? Nos próximos 6 meses você segura e não me põe na rua não, pelo amor de Deus. Você não pode virar para o gerente do banco e falar, ó, sabe aquele compromisso que eu assumi? Então, eu tive umas perdas aí, você segura aí, não tem perdão, não é assim. Mas o governo pode fazer esses remanejamentos e fazer esses milagres. Como é que você sai de um buraco, né, da noite para o dia e passa a ter um up, né? Você está no down e aí, de repente, você vai para o up, para o high, né, o alto. São as manobras que o governo faz, infelizmente, penalizando aí alguns setores. Mas você bem fez a conta. Essa dinheirama para as emendas parlamentares poderia ser menor e não se prejudicaria o Bolsa Família, porque o problema maior do Bolsa Família não é exatamente dinheiro. O problema do Bolsa Família é quem recebe Bolsa Família e não precisa receber. E todo mundo sabe por A mais B e tem lista e tudo. Mas mexer nisso é mexer em vespeiro. E é isso que o governo pretende fazer nesse momento. Bom, vamos seguir em frente aí. Já falamos disso, mas a maioria do STF manteve Moraes, Dino e Zanin,
que seriam pessoas, entre aspas, não recomendáveis, né, para o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, por uma série de fatores e envolvimento com coisas aí, mas o STF manteve os 3. Exatamente. Já falamos sobre isso, mas lembra que na semana passada era uma expectativa do que aconteceria. E agora isso se confirmou. O pleno do STF julgou e praticamente todos os ministros mantiveram, com exceção do André Mendonça, o Moraes, o Zanin e o Dino do julgamento do Bolsonaro pela primeira turma, que eles foram maioria, né? São 5 ministros, eles 3 já conseguem decidir o destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso é uma vergonha, né? São inimigos declarados. O Moraes já tem N manifestações, inclusive aquele grampo do assessor, né? Aquelas mensagens que vazaram, ele dizendo que tinham que pegar o Bolsonaro, o Dino com os discursos dele, o Zanin com todo o atrito que teve com o Bolsonaro como advogado do Lula. Quer dizer, é vergonhoso isso, né? Não sei, é tão escancarado. Nós já falamos aqui, o estagiário de direito, na maioria das vezes, não vai entender o que o Supremo está fazendo, porque é tudo contra o que manda a lei, o que manda a Constituição. Mas, enfim, a caneta é deles, eles decidem, não prestam contas a ninguém, e o nosso ex-presidente vai a julgamento na primeira turma. E eu já falei para você, podemos apostar um cafezinho no desfecho disso aí, né? Será que vão aceitar a denúncia? O que você acha, Tavinho? Eu acho que está mais ou menos claro o que vai acontecer, porque você imagina que qualquer um desses 3 vai mudar o seu voto, porque são inimigos declarados do Bolsonaro? Ninguém está aqui defendendo o Bolsonaro, nem coisa nenhuma. Estamos aqui comentando o que é uma decisão arbitrária do Supremo, colocando 3 pessoas que seriam suspeitas, vamos dizer assim, porque tem ódio declarado ao Bolsonaro e que já com esses 3 votos fazem a maioria e decretam aí o destino do julgamento. É um resultado antecipado, a não ser que haja milagres ou fatos novos que possam surgir. Agora, fato novo seria um desses 3 desistir de condenar o Bolsonaro. Você concorda comigo? Claro, quando nós falamos tu disseste muito bem, ninguém está defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, estamos comentando a postura do Supremo Tribunal Federal, que tem errado muito em várias esferas, a esfera tributária, enfim. E isso o Supremo dá uma demonstração de parcialidade. E isso nós denunciaríamos aqui se fosse com qualquer ex-presidente, com qualquer político, porque o Supremo não pode ter esse tipo de atitude, o Supremo não pode colocar a sua credibilidade em xeque. E é isso que está acontecendo. Então, todo mundo já sabe que a denúncia vai ser aceita e o ex-presidente Jair Bolsonaro provavelmente vai ser condenado, provavelmente vai complicar ainda mais a situação se não for preso, né? Que eu estou dizendo aí que eles já estão calculando em 35 anos a pena para o Jair Bolsonaro. Imagina, 35 anos são homicídios, praticamente. É um absurdo isso. PVG, é exatamente isso que você diz. Ninguém está defendendo ninguém aqui, nós estamos defendendo a justiça. E principalmente a instituição maior da justiça, porque como o próprio símbolo da justiça, qual é? Aquela deusa com uma venda nos olhos, ou seja, a justiça cega, e uma balança que tem os 2 pesos iguais dos 2 lados. Se isso começa a pender por um lado, pelo menos em tendência, né? Está errado o princípio máximo, né? Exatamente. No lugar, né? A igualdade a todos, né? E a equidade, o equilíbrio, né? Da justiça. Isso não está acontecendo há muito tempo no Supremo Tribunal Federal. E vamos para frente para terminar. O salário milionário do Judiciário. Tem mais uma manchete no UOL hoje. Juízes aposentados aí ganham uma fortuna. Voltando às questões que você já andou tocando aqui, sobre vários casos que têm aparecido aí, os penduricalhos que foram repostos aí em várias instâncias, em vários estados. Agora o pessoal do Ministério Público também quer os penduricalhos que foram suspensos de volta. Aí uma coisa leva a outra, é o chamado efeito dominó. O governo tem que fazer mágica para apresentar um orçamento que seja viável até certo ponto, tira daqui, põe aqui, bota ali, vai para cá, chuta de lá, chuta de cá, e aí esse mundo de gente pedindo de volta algum dinheiro que eles acham que tem por direito e que era direito deles e que foi suspenso aí por ações judiciais, algumas até do próprio Supremo, e que depois são revistas. É impressionante, não, BBG? É uma fábrica de dinheiro. Eu até estava conversando, falam bastante sobre
os salários judiciários. Eu falei, claro, nós temos que informar a população. Gostaríamos de falar tanto, mas toda semana tem notícias, né? Então, essa semana nós temos 3 situações dessas muito claras, vamos falar rapidamente de cada um. Uma, os investigados por venda de decisões no STJ estão recebendo R$36 mil em média os assessores que estão afastados pela venda de sentença. Então, quer dizer, a punição para funcionários públicos é você ficar afastado recebendo seu salário integralmente. É um absurdo isso, né? Então, mais um caso de farra com dinheiro público. Outra, como você disse muito bem, foi os super salários. 8 dos 10 maiores salários judiciários são de juízes aposentados. E o Tribunal de Rondônia, que é o 6º menor PIB do Brasil. O Tribunal de Rondônia, com salário variam de 2,5 milhões por ano. De vez em quando temos alguns extras. Quer dizer, mas, sendo feito um estudo ainda mais aprofundado sobre isso, vão surgir. E o que você disse do Ministério Público, o Ministério Público agora pede, como eu vi há 2 semanas, concedeu aquela taxa por acervo processual. Quer dizer, você assume a tua vara lá, a tua seção judiciária, e tem processos, eles te pagam pelo excesso de processos. Quer dizer, é um absurdo. E agora o Ministério Público pediu isonomia, diz que merece um tratamento igual, porque os promotores também assumem sua função com excesso de processo. E vai ser concedido. E o pior, retroativo. Só em São Paulo são 1.900 promotores que receberão acima de R$1 milhão. E isso não entra no teto do salário. Quer dizer, é mais uma farra com dinheiro público. Nós já falamos aqui várias vezes que todas as decisões que parecem, às vezes, isoladas, elas têm um efeito em cascata. Cada vez que o STF se concede algum benefício, isso reflete em toda a esfera do Poder Judiciário. E é o que aconteceu com essa questão do acervo processual. Agora o Ministério Público também conseguiu, enfim, são bilhões e bilhões por ano. Aí, óbvio que não tem dinheiro para o seguro rural, não tem dinheiro para um plano safra melhor, enfim, não tem dinheiro para muita coisa. Haja dinheiro. Se eu fosse o administrador, quer dizer, eu sou administrador da minha casa, se essa situação estivesse acontecendo na minha casa, eu não sei nem se alguns desses remédios aí, tranquilizantes e soníferos de tarja preta, conseguiriam recuperar o meu sono e me dar uma noite tranquila. Eu estaria de cabelos em pé, porque não tem dinheiro que dê desse jeito. Não tem. E uma última ressalva que é importante, houve a reunião do Copom e agora a nossa Selic está em 14,25%, né? Quer dizer, é uma das mais altas, do juro mais alto do mundo, e isso complica tudo, né? Complica os financiamentos agrícolas, complica o próprio governo, porque nós falamos ali, ele empurra o precatório para frente, e tu disseste muito bem, para o próximo governo, corrigido pela Selic, que agora está em 14,25%. Quer dizer, imagina como os próximos governos vão remediar essas situações. Nós falamos esse tempo aí, a rolagem de 2,5 trilhões de dívida, mais os precatórios, com esse juro na estratosfera, realmente fica muito difícil de administrar as contas públicas. Realmente o Brasil está caminhando para um destino que não é dos melhores. O Banco Central já avisou que vem mais, viu? Não vai parar em 14,25, não. Vem mais. E aí, voltando para o nosso agronegócio, a gente lembra que 80% da produção de alimentos no Brasil é feita por grandes produtores e grandes grupos, e esses não se beneficiam de algumas emendas e benesses concedidas pelo governo para subvenção e subsídio a financiamentos, né? Pequenos e médios agricultores, agricultura familiar, etc, etc e tal. Esses têm que buscar o dinheiro lá no gerentão do banco, e no gerentão do banco é essa taxa Selic aí que vai pesar no bolso. Problema. Precisa enxergar melhor o todo. Falam em 15% até o final do ano. Isso é uma situação que nunca... No que eu e o Silmar, você está aqui só às sextas, mas no que Silmar e eu acompanhamos aqui no Diariamente, o Silmar é o nosso craque nesse assunto, esse é o caminho que é daí para mais. E vai ser aí, desde que foi adotada essa política, não vamos falar lá no passado, quando tinha overnight e outras coisas, onde a inflação era 95% no passado, né? Mas depois que o Brasil endireitou aí, entrou em um trilho aí, com essa política, inclusive, do governo aí, de taxas altas de juros para conter a inflação, vai bater e vai beirar as taxas mais altas que nós já tivemos de todos os tempos desse novo período de estabilidade. É preocupante.
Muito preocupante. Realmente, a situação não é boa para o Brasil e a origem disso é a falta de administração e o descontrole dos gastos e da máquina pública. Enquanto o governo não tiver essa responsabilidade, é daí para pior. Dólar subindo, taxa Selic nas alturas, enfim, tudo se torna caro no país. É isso que gera inflação, né? Quando o dinheiro é caro, quando as coisas começam a ficar mais caras, o combustível caro, que a gente já falou aqui, carga tributária alta, não tem como reduzir os preços, né? Isso é o óbvio. Ver se alguém dá uma luz aí no fim do túnel e clareia um pouco as coisas aí para que as pessoas possam tomar decisões mais corretas e parem de fazer papagaio, como dizia o meu pai, né? Papagaio, você está devendo para um banco, aí você não tem dinheiro para pagar, você vai e empresta do outro banco, aí paga com esse dinheiro do banco, você paga esse, depois você vai e vai fazendo o papagaio. Até que um dia o círculo se fecha e alguém diz para você, você não tem mais crédito aqui, aí o telhado da casa cai. Esse é o grande problema. Infelizmente, eu sei que você está com o tempo, nada nos demonstra que vai melhorar, porque nós vimos aí a popularidade do presidente Lula, caiu muito, estagnou embaixo, e nós temos aí os 2 últimos anos pré-eleição, que daí sim que o governo distribui dinheiro, aí que o descontrole é ainda maior. Então, se nos primeiros anos já foi assim, imagine na véspera dos anos que antecedem a eleição. Então, nada, eu vi um economista falando sobre isso ontem até à noite, nada sinaliza que vamos ter melhoras positivas. A tendência é que 2026 seja ainda pior, que é o ano da eleição. Os mandatos são de 4 anos. Administradores públicos têm mais ou menos como regra, durante os 2 primeiros anos, não realizar tantas ações positivas. Aliás, muito pelo contrário, até contendo ações para juntar um caixa para fazer o bombeamento nos 2 últimos anos que antecedem a eleição, para talvez tentar uma reeleição ou eleger alguém que seja do seu partido ou da sua tendência. Quando você tem isso ruim no período de fazer o caixa, você já imagina o que vem no período final. Infelizmente, esse é o raciocínio lógico que vai se tomando em função de tudo que a gente vê e está vendo e vai continuar vendo. E o fim de semana, como é que vai ser? O Silmar vai fazer churrasco. E você? Tranquilo, em Curitiba, terminando de se recuperar aí de uma pneumonia, só em casa, preparando algumas coisas para a semana que vem, que a gente precisa estudar, e em casa, numa boa. Ok, BBG. Eu te aguardo, então, aqui na próxima sexta-feira. A gente já piscou várias vezes aí os seus endereços, para quem quiser consultar você, falar com você, do seu escritório. Mas é bom você falar, porque, como eu sempre brinco, a televisão é um rádio com imagem. E tem gente que liga a televisão na sala e vai para a cozinha mexer nas panelas e deixa a televisão alta ouvindo só o som que vem. Então, agora você passa os seus endereços de forma oral, como diria a minha professora de português. Ótimo. Os principais são os Instagrams, né? O @EduardoBerbigê e @Berbigê Advogados. Ali a gente coloca sempre os cortes do programa aqui, os comentários, repercussão de notícias que acontecem durante a semana. A gente coloca bastante informação para o nosso telespectador. Bom final de semana, boa recuperação, meu amigo. Fique bem. E na sexta que vem a gente conversa de novo. Abraço. Muito obrigado. Abraço. Bom final de semana.